Ela foi humilhada na fila do banco por um gerente que gritou que seu cheque não valia nada. Ele só não sabia que estava cometendo o maior erro da carreira dele. Em 15 minutos, aquela cliente provaria ser a nova dona de toda a agência. Seu cheque não vale nada. A voz de Ricardo Novaes explodiu no salão da agência. 20 clientes viraram ao mesmo tempo. Júlia Mendes congelou na frente do caixa. O cheque de R$300 mil tremeu entre seus dedos. Ricardo atravessou o balcão com passos pesados. Gerente há 12 anos, terno impecável, cabelo engomado, sorriso de quem nunca perdeu uma briga. Esse papel aí. Ele apontou para o cheque. Não compra nem cafezinho. 3 seguranças se aproximaram. A fila inteira observava. Júlia vestia calça jeans simples, blusa branca, tênis gastos. Cabelo preso num rabo de cavalo apressado. Era sua primeira vez naquela agência. O cheque vinha da herança do pai. Advogado aposentado, morto há 3 meses. Ela precisava transferir os valores. Começar vida nova. De onde tirou isso? Ricardo arrancou o cheque da mão dela. Compensação vai recusar na hora. Um homem de terno na fila riu baixinho. 2 mulheres cochicharam. Um senhor desviou o olhar constrangido. Senhor, eu preciso apenas... Precisa sair. Ricardo jogou o cheque no balcão. Antes que eu chame a polícia. Júlia respirou fundo. Seus dedos se fecharam. A humilhação queimava. Mas havia algo que Ricardo não sabia. Algo que mudaria tudo nos próximos minutos. Polícia! Sua voz saiu firme. Por apresentar um cheque legítimo? Ricardo deu 2 passos. Invadiu o espaço pessoal dela. Legítimo? Ele ergueu a sobrancelha. Compensação rejeitou 7 cheques falsos só essa semana. Você acha que sou idiota? A fila segurava a respiração. Júlia pegou o cheque de volta, virou ele, mostrou o verso. Código de compensação 0417, agência 3381, conta poupança, titular Renato Mendes. Ricardo cruzou os braços. E daí? E daí? Júlia continuou. Que você deveria conferir o sistema antes de acusar um cliente de fraude. Silêncio absoluto. O gerente piscou. Como você? Código 041 é Banrisul. Agência 3381 fica em Porto Alegre. Cheques de poupança têm compensação em até 2 dias úteis, não instantânea. Júlia não desviou o olhar. Se você acessar o sistema, vai ver que a conta tem saldo. 340 mil. Um funcionário atrás do balcão engoliu seco. A mulher na fila parou de cochichar. Ricardo franziu a testa. Você trabalha em banco? Júlia não respondeu. Quem é você? Ela pegou a bolsa, tirou um documento dobrado. CPF, identidade e um cartão. Cartão profissional antigo, desbotado, com logo de banco estampado. Ricardo pegou, leu. Seus olhos se arregalaram lentamente. Júlia Mendes, ex-superintendente de compliance. Banco empresarial. Ela deixou as palavras pousarem. 15 anos de carreira. Especialista em auditoria de agências. O cartão escorregou dos dedos dele. A fila explodiu em murmúrios. O homem de terno deixou de rir. As 2 mulheres se entreolharam chocadas. O segurança mais próximo deu um passo para trás. Compliance? Ricardo tentou sorrir. Isso não... Significa que eu sei exatamente o que você acabou de violar. Júlia guardou o cartão. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Expor consumidor a ridículo em ambiente público. Acusação sem provas. Constrangimento com ameaça de autoridade policial. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Também sei, Júlia continuou, que você tem obrigação de verificar sistema antes de qualquer acusação. Regulamento 4.734 do Banco Central. Procedimento básico de atendimento. Um funcionário jovem no balcão sussurrou para o colega. Ela está certa. A gerente de contas, Fernanda, apareceu correndo da sala nos fundos. O que está acontecendo aqui? Ricardo virou rápido. Nada. Só um mal-entendido. Mal-entendido? Júlia ergueu a voz.
Ele me acusou de fraude. Na frente de 20 pessoas, sem checar nada. Fernanda empalideceu, olhou para Ricardo. Você conferiu o sistema? Silêncio. Ricardo, você conferiu? Eu ia conferir, mas o quê? Júlia cortou. Mas achou que eu não tinha dinheiro? Baseado na minha roupa? No meu tênis? A fila inteira virou contra Ricardo. Olhares de reprovação. Murmúrios de indignação. 2 clientes balançaram a cabeça em desaprovação. Fernanda respirou fundo. Senhora Mendes, por favor, aceite minhas desculpas. Vou processar sua solicitação pessoalmente. Ricardo tentou intervir. Fernanda, eu posso... Você já fez demais. Fernanda o cortou seco. Volte para sua sala. Vamos conversar depois. O gerente ficou vermelho. Apertou os punhos. Olhou para Júlia com ódio mal disfarçado. Virou e saiu pisando duro. A fila aplaudiu discretamente. O senhor que tinha desviado o olhar sorriu para Júlia. As 2 mulheres acenaram em aprovação. Fernanda conduziu Júlia para uma sala privativa. Por favor. Sinto muito pelo constrangimento. Júlia sentou. Colocou o cheque na mesa. Eu não vim aqui procurar confusão. Eu sei. Fernanda digitou no computador. Seu cheque é válido. Conta com saldo confirmado. Vou processar agora. 2 minutos de silêncio. Apenas o som do teclado. Fernanda parou. Olhou para a tela. Olhou para Júlia. Senhora Mendes. Sim, a senhora realmente trabalhou no banco empresarial. 15 anos. Fernanda mordeu o lábio. Eu preciso te contar uma coisa. Júlia inclinou a cabeça. Esta agência está sob auditoria externa. Fernanda baixou a voz. Há suspeitas de irregularidades, procedimentos errados, clientes reclamando. Ricardo é parte do problema. Júlia não demonstrou surpresa. A superintendente regional chegou ontem. Está investigando tudo. Fernanda hesitou. E ela está procurando consultores externos, pessoas com experiência em compliance. O silêncio pesou. Por que está me contando isso? Júlia perguntou. Fernanda sorriu de canto. Porque você pode ser exatamente o que precisamos. Júlia olhou pela janela de vidro. Ricardo passava pelo corredor, furioso, falando sozinho, gesticulando com raiva. Ela virou para Fernanda. Me conta tudo. Tudo começou há 6 meses. Fernanda abriu uma pasta. Clientes reclamando de taxas indevidas, cobranças duplicadas, procedimentos ignorados. Júlia folheou os documentos. Dezenas de reclamações, todas arquivadas sem solução. Ricardo é o responsável? Ele e mais 3 gerentes. Fernanda suspirou. Mas Ricardo é o pior, arrogante, despreza clientes, ignora procedimentos básicos. Júlia anotou mentalmente. Compliance estava destruído. Auditoria interna tinha falhado. Ricardo comandava aquela agência como feudo particular. A superintendente regional chegou ontem? Doutora Valéria Costa. Fernanda confirmou. Ela veio investigar pessoalmente. Está reunindo provas. Júlia colocou os documentos na mesa. E você acha que eu posso ajudar? Você tem experiência, credibilidade e acabou de ser humilhada por Ricardo. Fernanda inclinou a cabeça. Tem motivação. Júlia sorriu de canto. Tinha mesmo. 2 dias depois, Júlia voltou à agência. Dessa vez com propósito. Doutora Valéria Costa a esperava numa sala reservada no 2º andar. Mulher de 50 anos, cabelo grisalho curto, terno cinza impecável, olhar penetrante. Senhora Mendes, Valéria estendeu a mão. Fernanda me contou sobre o incidente. Incidente. Júlia apertou a mão. É uma forma educada de dizer humilhação pública. Valéria sorriu. Direta, gosto disso. Elas sentaram. Valéria abriu o laptop. Dezenas de arquivos, planilhas, áudios, vídeos de segurança. Esta agência está podre. Valéria foi direto ao ponto. Ricardo Novaes viola procedimentos diariamente, cobra taxas indevidas, nega serviços sem justificativa, humilha clientes vulneráveis. Júlia se inclinou. Você tem provas? Algumas.
Valéria girou o laptop. Mas não o suficiente para demissão por justa causa. Preciso de mais. Testemunhas, documentação interna, evidências irrefutáveis. E você quer minha ajuda? Quero. Valéria fechou o laptop. Você tem experiência em compliance, conhece procedimentos bancários e tem motivo pessoal. Júlia respirou fundo. Aceitar significava entrar numa guerra. Ricardo não esqueceria. Ele revidaria. Mas a humilhação ainda queimava. A fila inteira vendo. O cheque jogado no balcão. A ameaça de polícia. O que precisa que eu faça? Valéria sorriu. Primeiro, quero que você analise estes contratos. Ela empurrou uma pasta. Operações de crédito dos últimos 3 meses. Suspeito de irregularidades. Júlia abriu 10 contratos. Clientes de baixa renda. Taxas absurdas. Juros acima do permitido. Cláusulas abusivas. Isso aqui é crime. Júlia apontou para o 3º contrato. Taxa de abertura de crédito foi proibida em 2008. Resolução 3.518 do Banco Central. Valéria anotou. E aqui? Júlia virou a página. Juros de 18% ao mês. Limite legal é 12% para esta modalidade. Ricardo aprovou todos esses contratos? Júlia checou as assinaturas. Todos. Valéria se levantou. Perfeito. Isso já é material para processo interno. Mas não para justa causa. Júlia contra-argumentou. Ele vai alegar desconhecimento, erro técnico, vai sair com advertência. Então o que você sugere? Júlia pensou rápido. Compliance não era apenas sobre encontrar erros. Era sobre construir caso irrefutável. Provas que não deixassem margem para defesa. Precisamos de testemunhas. Júlia se levantou. Clientes que foram prejudicados. Funcionários que viram irregularidades, áudios, vídeos. Eu tenho alguns áudios. Valéria pegou o celular. Gravações de segurança. Ela apertou play. A voz de Ricardo encheu a sala. Esse tipo de gente não merece crédito. Olha a cara dela. Vai dar calote. Segunda gravação. Se reclamarem, manda para a ouvidoria. Eles nunca respondem mesmo. Terceira gravação. Taxa extra, coloca como serviço administrativo. Ninguém lê contrato. Júlia sentiu o sangue ferver. Não era só incompetência, era má-fé intencional. Isso é suficiente. Quase. Valéria guardou o celular. Mas Ricardo pode alegar que áudio foi editado, tirado de contexto. Preciso de mais. Testemunhas, então. Exato. Valéria cruzou os braços. Funcionários têm medo. Clientes desistiram de reclamar. Preciso de alguém disposto a falar. Júlia pensou. Fernanda falaria? Talvez. Valéria hesitou. Mas ela tem medo de retaliação. E os outros gerentes? Cúmplices ou omissos? Júlia andou pela sala. Pensou nas opções. Precisavam de mais, algo definitivo. E se criarmos uma situação? Júlia parou. Algo que force Ricardo a mostrar quem ele realmente é. Na frente de testemunhas, com câmeras gravando. Valéria ergueu a sobrancelha. Uma armadilha? Uma oportunidade. Júlia corrigiu. Para ele se enforcar sozinho. Valéria sorriu devagar. Perigoso, mas eficaz. O que você tem em mente? Júlia se sentou. Ricardo adora humilhar clientes vulneráveis, pessoas simples, que ele acha que não vão reagir. Sim? Então vamos dar a ele exatamente isso. Júlia abriu o laptop. Eu volto aqui, como cliente, com outro problema, algo que vai irritá-lo, na frente de testemunhas estratégicas. E eu gravo tudo, Valéria completou. Exato. Valéria pensou por 5 segundos. Depois, estendeu a mão. Bem-vinda à conspiração, Júlia Mendes. Elas apertaram as mãos. Ricardo Novaes não sabia. Mas sua queda tinha começado naquele exato momento. Mas Ricardo não deixaria barato. 3 dias depois do encontro com Valéria, Júlia recebeu uma ligação. Senhora Mendes, voz masculina formal. Aqui é Gabriel, do departamento jurídico do banco. Júlia sentou na cadeira do escritório improvisado em casa.
Sim, fomos informados que a senhora está fazendo investigações não autorizadas em nossa agência. Isso configura violação de privacidade. Júlia sorriu. Ricardo tinha descoberto e estava contra-atacando. Investigações? Ela manteve a voz calma. Apenas apresentei um cheque, como qualquer cliente. A senhora conversou com funcionários, pediu documentos confidenciais. Falso. Júlia cortou. Conversei com a superintendente regional, que me convidou para consultoria externa. Silêncio do outro lado. De qualquer forma, Gabriel voltou. Sugerimos que encerre qualquer envolvimento com a agência, por via das dúvidas. Obrigada pela preocupação. Júlia desligou. Ricardo estava nervoso. Bom sinal. Pessoas nervosas cometem erros. Ela ligou para Valéria. Ele sabe. Eu sei. Valéria suspirou. Funcionários leais a ele devem ter contado. Precisamos acelerar. O plano continua. Mais do que nunca. Valéria confirmou. Mas precisamos ser cirúrgicas. Uma chance só. Elas se reuniram novamente. Dessa vez, um café distante da agência. Valéria trouxe pasta grossa, documentos novos. Consegui mais. Ela abriu. Ex-funcionários aceitaram falar. 4 testemunhas, dispostas a depor. Júlia folheou. Depoimentos escritos, assinados, detalhados. Marcos Oliveira. Trabalhou como caixa por 2 anos. Diz que Ricardo ordenava cobranças indevidas. Ameaçava demissão se recusasse. Segunda página. Carla Souza, ex-gerente de contas, afirma que Ricardo adulterava relatórios para Brasília. Escondia reclamações. Terceira. Pedro Santos, ex-consultor de investimentos, testemunha que Ricardo desviou comissões de clientes vulneráveis. Quarta. Ana Lima, ex-estagiária, viu Ricardo rasgar reclamações formais, disse que problemas não existiam. Júlia respirou fundo. Isso é ouro, mas não é suficiente. Valéria fechou a pasta. Depoimentos podem ser contestados. Precisamos pegar Ricardo em ato, com testemunhas presentes, câmeras gravando. A armadilha, então. Exato. Valéria puxou o tablet. Sexta-feira, daqui a 5 dias, reunião trimestral com diretoria regional. Ricardo estará lá? Ele vai apresentar resultados da agência. Valéria ampliou o calendário. Vai mentir sobre números, inflar satisfação de clientes, esconder reclamações. Júlia viu a oportunidade, e eu estarei lá para contestar. Sim, Valéria sorriu. Como consultora externa contratada pela superintendência, você vai apresentar auditoria paralela, com dados reais. Ele vai surtar. Vamos contar com isso. Valéria guardou o tablet. Quanto mais nervoso, mais vai se expor, gritar, ameaçar, mostrar quem realmente é. Júlia pensou no plano, arriscado, mas sólido. Quem mais estará na reunião? 12 pessoas, Valéria listou. Diretor-presidente Dr. Paulo Andrade, 3 gerentes regionais, 2 auditores internos, representante do Compliance de Brasília e imprensa. Imprensa? Banco quer divulgar resultados positivos, Valéria explicou. Melhorias na agência. Satisfação de clientes. Ricardo pediu cobertura. Júlia riu. Ele cavou a própria cova. Exato. 2 semanas depois. Júlia tinha trabalhado 12 horas por dia, coletou dados, analisou contratos, entrevistou testemunhas, organizou evidências. Valéria conseguiu acesso aos sistemas internos, extratos bancários, relatórios de reclamações, áudios de atendimento, tudo documentado, tudo verificado. Na quarta-feira, Júlia finalizou a apresentação. 52 slides, gráficos, tabelas, áudios, testemunhos, irrefutável. Valéria revisou tudo. Perfeito, ele não tem defesa. E se ele tentar me interromper? Dr. Paulo estará lá. Valéria garantiu. Diretor-presidente, ele sabe da investigação. Vai deixar você apresentar tudo. Júlia salvou os arquivos. 3 cópias. Nuvem. HD externo. Pendrive. Pronta? Valéria perguntou. Pronta. Sexta-feira chegou. Júlia acordou às 5 da manhã. Tomou banho frio. Vestiu terno cinza, blusa branca,
sapato social, cabelo solto, mas profissional. Pegou a pasta, conferiu documentos, tudo no lugar. Chegou à agência às 8. Valéria a esperava na recepção. Ele está lá em cima. Valéria indicou o segundo andar. Preparando a apresentação. Ele sabe que estarei lá? Não. Valéria sorriu. Surpresa. Elas subiram. Sala de reuniões grande, mesa oval, 12 cadeiras, projetor, câmeras de segurança e 2 câmeras externas da imprensa local. Dr. Paulo Andrade já estava sentado. Homem de 60 anos, cabelo branco, terno azul marinho. Olhar sério, mas justo. Doutora Mendes, ele se levantou. Prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu, Dr. Paulo. Outros executivos entraram. Gerentes regionais, auditores, compliance de Brasília. Todos cumprimentaram Júlia com curiosidade. Ricardo entrou por último, parou na porta, viu Júlia, seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui? Bom dia, Ricardo. Dr. Paulo não se levantou. Doutora Júlia Mendes é nossa consultora externa. Contratada pela superintendência. Consultora? Ricardo cuspiu a palavra. Ela é uma cliente problemática que apresentou relatório detalhado sobre irregularidades na sua agência. Dr. Paulo o cortou. Sente-se. Ricardo ficou parado, processando. Depois sentou devagar. Olhar fixo em Júlia. Ódio puro. A sala encheu. 12 pessoas. 2 câmeras. Gravadores ligados. Dr. Paulo abriu a reunião. Bom dia a todos. Hoje vamos revisar resultados da agência central. Gerente Ricardo Novaes apresentará primeiro. Ricardo se levantou, mãos tremendo levemente. Conectou o notebook ao projetor. Primeiro slide. Agência central. Resultados excepcionais. Trimestre 3. Júlia observou. Esperou. Ricardo avançou. Satisfação de clientes 94%. Crescimento de 12% em relação ao trimestre anterior. Mentira. Júlia tinha os dados reais. Satisfação estava em 67%. Queda de 8%. Reclamações formais, apenas 3. Todas resolvidas. Outra mentira. Havia 47 reclamações, nenhuma resolvida. Operações de crédito, aumento de R$200 mil. Inadimplência 0. Júlia anotou. Operações tinham aumentado, mas com taxas ilegais. Inadimplência estava em 23%. Ricardo terminou. 10 minutos de mentiras. Sorriu confiante. Perguntas? Silêncio. Dr. Paulo olhou para Júlia. Doutora Mendes, sua análise? Ricardo virou rápido. Análise? Ela não tem acesso a dados internos. Tem sim. Valéria falou pela primeira vez. Autorização minha. Como superintendente regional. Ricardo abriu a boca, fechou. Sentou pesadamente. Júlia se levantou, conectou seu notebook, respirou fundo. Era agora ou nunca. Primeiro slide. Auditoria independente. Agência central. Realidade versus ficção. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo percebeu. Pela primeira vez desde que Júlia tinha entrado naquele banco 3 semanas atrás, ele entendeu que havia cometido um erro. Um erro devastador. Júlia avançou para o segundo slide. Satisfação de clientes. Dados oficiais. Gráfico vermelho preencheu a tela. Linha descendente brutal. Trimestre 1, 81%. Trimestre 2, 74%. Trimestre 3, 67%. Júlia pausou. Queda de 14 pontos em 9 meses. Ricardo se levantou. Isso é mentira. De onde você tirou esses dados? Sistema interno. Valéria respondeu fria. Acesso autorizado pela superintendência. Dr. Paulo ergueu a mão. Sente-se, Ricardo. Deixe ela terminar. Ricardo sentou. Mãos tremendo visivelmente agora. Júlia continuou. Reclamações formais. Próximo slide. Lista enorme. 47 nos últimos 3 meses. 0 resolvidas. Murmúrios na sala. Auditores trocaram olhares. Compliance de Brasília começou a anotar. Espera! Um gerente regional levantou a mão. Ricardo reportou apenas 3. Eu sei. Júlia ampliou a tela. Porque ele excluiu 44 do sistema. Ricardo explodiu.
Isso é absurdo. Você está inventando. Não estou. Júlia clicou. Aqui estão os registros. Backup automático do servidor. Reclamações deletadas manualmente. Todas com seu login, Ricardo. A tela mostrou tabela. Data, hora, usuário, ação, Ricardo Novaes. Delete, 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 44 vezes. O silêncio foi devastador. Dr. Paulo se inclinou. Continue, doutora Mendes. Júlia respirou. Operações de crédito. Novo slide. Contratos escaneados. 10 contratos aprovados por Ricardo nos últimos 2 meses. Todos com irregularidades graves. Ela ampliou o primeiro. Taxa de abertura de crédito. Proibida desde 2008. Resolução 3.518 do Banco Central. Compliance de Brasília se levantou. Isso é verdade? Sim, Júlia confirmou. Todos os 10 contratos. Taxa média de 850. R$ 8.500 em taxas ilegais. O auditor calculou rápido. Não, Ricardo bateu na mesa. Esses clientes autorizaram. Autorizar não torna legal. Júlia cortou. Lei não permite negociação, é proibido, ponto. Ela avançou. Segundo contrato. Juros de 18% ao mês. Limite legal para essa modalidade é 12%. Terceiro contrato. Cláusula de vencimento antecipado abusiva. Viola artigo 51 do CDC. Quarto contrato. Seguro obrigatório não solicitado pelo cliente. Venda casada. A cada contrato, a sala ficava mais tensa. Gerentes regionais anotavam furiosamente. Auditores fotografavam tela. Compliance já estava no telefone. Ricardo tentou se defender. Esses clientes são de alto risco. Eu precisava garantir. Garantir o quê? Júlia virou para ele. Seu bônus trimestral. Silêncio mortal. Porque é disso que se trata. Júlia voltou ao laptop. Cada taxa ilegal te rendia 15% de comissão. Cada seguro forçado, 8%. Cada juros abusivo, mais R$ 200. Ela projetou planilha. 3 meses. Ganhos extras de Ricardo. 34.680. A sala explodiu em murmúrios chocados. Isso não prova nada, Ricardo gritou. Comissões são normais. Comissões legais são. Júlia concordou. Mas você estava cobrando dos clientes e recebendo comissão do banco. Dupla cobrança. Enriquecimento ilícito. Dr. Paulo fechou os olhos, respirou fundo, abriu. Você tem provas disso? Tenho. Júlia clicou. Extratos bancários de Ricardo, depósitos coincidindo exatamente com a aprovação de contratos irregulares. Tela mostrou. Depósito 2.340. Data 1508. Mesmo dia da aprovação do contrato com taxa ilegal. Depósito 1.890. Data 2208. Mesmo dia do seguro forçado. 10 coincidências. Todas documentadas. Ricardo ficou branco. Completamente branco. Como você... De onde tirou meus extratos? Ordem judicial. Valéria mostrou o documento. Investigação de fraude bancária. Juiz autorizou quebra de sigilo há 2 semanas. Ricardo cambaleou, segurou na cadeira. Mas eu não terminei. Júlia voltou ao laptop. Áudios. Ela clicou play. Voz de Ricardo encheu a sala. Esse tipo de gente não merece crédito. Olha a cara dela. Segundo áudio. Se reclamarem, manda para a ouvidoria. Eles nunca respondem. Terceiro áudio. Taxa extra? Coloca como serviço administrativo. Ninguém lê contrato. Quarto áudio. Esse foi o pior. Cliente pobre é otário. Assina qualquer coisa, aproveita. A sala ficou em choque absoluto. 2 repórteres filmavam tudo. Compliance de Brasília estava vermelho de raiva. Dr. Paulo cobriu o rosto com as mãos. Ricardo tentou falar. Isso foi tirado de contexto. Eu não quis dizer... Contexto? Júlia ampliou o volume. Quer ouvir de novo? Não, Ricardo gritou. Chega! Ainda não cheguei nas testemunhas. Júlia permaneceu calma. Ricardo olhou para a porta. Calculou se podia fugir. Dr. Paulo percebeu. Sente-se, Ricardo. 4 ex-funcionários aceitaram depor. Júlia continuou. Marcos Oliveira, Caixa por 2 anos. Diz que você ordenava cobranças indevidas. Ameaçava demissão. Ricardo balançou a cabeça.
Marcos foi demitido por incompetência. Carla Souza. Júlia ignorou. Ex-gerente de contas. Afirma que você adulterava relatórios. Pedro Santos. Ex-consultor. Testemunha desvio de comissões. Ana Lima, ex-estagiária, viu você rasgar reclamações formais. Todos eles mentem. Ricardo explodiu. São funcionários incompetentes que eu demiti. Estão com raiva. Todos os 4? Um auditor questionou. Coincidência interessante. E tem mais. Júlia projetou vídeo. Câmeras de segurança. 14 de setembro, 16h37. Vídeo mostrou Ricardo na sala de arquivos, pegando pasta, olhando ao redor, rasgando documentos, jogando no lixo. Isso é... Dr. Paulo se levantou. Destruição de provas. Sim, Júlia confirma. 12 reclamações formais. Rasgadas, descartadas. Ricardo não tinha mais defesa. Seu rosto estava pálido. Suor escorria pela testa. Mãos tremiam incontrolavelmente. Dr. Paulo. Valéria se levantou. Esta investigação começou há 2 meses, quando padrões estranhos apareceram nos relatórios. Doutora Júlia foi contratada há 3 semanas. Tudo que ela apresentou foi verificado por auditoria independente. Doutor, Paulo olhou para Ricardo, depois para Júlia, depois para as 2 câmeras gravando tudo. Ricardo Novaes. Sua voz era de granito. Você tem algo a dizer em sua defesa? Ricardo abriu a boca. Fechou. Respirou trêmulo. Eu só fazia meu trabalho. Seu trabalho. Compliance de Brasília explodiu. Fraude é seu trabalho? Você sabe quantos processos isso vai gerar? Outro gerente regional apontou para a tela. Quantos clientes vão processar o banco? 23, Júlia respondeu. Já identifiquei todos. Valores somados, 340 mil em cobranças indevidas. Processos estimados podem chegar a 2 milhões com danos morais. Dr. Paulo fechou os olhos. Contou até 10. Abriu. Ricardo Novaes. Você está demitido por justa causa. Ricardo ficou paralisado. Seus benefícios estão cancelados. Acesso ao sistema bloqueado. Crachá recolhido. Pertences serão enviados. Dr. Paulo. Ricardo tentou. Por favor. Além disso. Dr. Paulo continuou implacável. O banco vai acionar jurídico. Processo por apropriação indébita, fraude, enriquecimento ilícito. Valores estimados de dano ao banco, 340 mil. Valéria completou. Você vai devolver cada centavo. Ricardo cambaleou. Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu. Dr. Paulo apertou o botão no telefone. Segurança, sala de reuniões. Agora. 2 seguranças entraram. Escoltem o Sr. Novaes. Recolham crachá. Revisem pertences pessoais. Ricardo olhou ao redor, buscando aliados. Todos desviaram o olhar. Vocês não podem fazer isso, ele gritou. Eu trabalhei aqui 12 anos e destruiu nossa reputação em 3 meses. Dr. Paulo virou as costas. Isso é armação. Ricardo apontou para Júlia. Ela me odiava desde o começo. Ela forjou tudo. Júlia não respondeu, apenas olhou, calma, controlada. Ela inventou, ela mentiu. Ricardo foi contido pelos seguranças. Vocês vão se arrepender. Levem ele, Dr. Paulo ordenou. Ricardo foi arrastado para fora, gritando, esperneando, ameaçando. A porta fechou. O silêncio voltou. 12 pessoas respiraram fundo, processando. Dr. Paulo olhou para Júlia. Doutora Mendes, obrigado. Eu só fiz meu trabalho. Não. Ele balançou a cabeça. Você salvou este banco de processos milionários, de escândalo público, de mancha permanente na reputação. Valéria sorriu. E ainda não terminamos. Dr. Paulo ergueu a sobrancelha. Como assim? Doutora Júlia identificou mais 3 gerentes com práticas similares. Valéria distribuiu pastas. Em outras agências, os gerentes regionais abriram, começaram a ler, rostos ficando pálidos. Isso vai ser uma limpeza completa. Um deles murmurou. Precisa ser. Dr. Paulo confirmou. Não tolero corrupção. Ele olhou para Júlia.
Quanto tempo você precisa para auditar as outras agências? Júlia pensou. 3 meses, com equipe adequada. Você tem. Dr. Paulo estendeu a mão. Como superintendente de compliance, contrato permanente, salário executivo. A sala inteira aplaudiu. Júlia apertou a mão dele. Aceito. Júlia não celebrou naquele momento, apenas respirou fundo. Apertou a mão de Dr. Paulo. Agradeceu. Guardou o laptop. Mas quando saiu da sala de reuniões, Valéria a seguiu até o corredor vazio. Você conseguiu. Valéria sorriu. Destruiu ele. Júlia olhou pela janela. Lá embaixo, Ricardo estava sendo escoltado pelos seguranças. Atravessou o estacionamento. Entrou num táxi. Desapareceu. Não foi sobre destruir ele. Júlia respondeu. Foi sobre impedir que destruísse outros. Valéria assentiu. E agora? Agora começa o trabalho de verdade. Segunda-feira, 1 semana depois. Júlia chegou na agência central às 7 da manhã. Seu escritório ficava no 2º andar. Sala ampla, mesa de vidro, computador novo, placa na porta, superintendente de compliance. Fernanda bateu na porta. Bom dia, doutora Júlia. Bom dia. Os funcionários querem conhecê-la? Fernanda hesitou. Estão nervosos. Júlia entendeu. Todos temiam que ela fosse uma nova tirana. Alguém pior que Ricardo. Reúna todo mundo no salão. 8 horas. Às 8h52 funcionários estavam reunidos. Caixas, gerentes, seguranças, estagiários, faxineiras, todos. Júlia ficou na frente, sem microfone, sem palco, no mesmo nível que eles. Bom dia, sou Júlia Mendes, nova superintendente de compliance. Ela pausou. Sei que estão com medo, que acham que vim limpar casa, demitir todo mundo. Silêncio tenso. Não vim. Júlia continuou. Vim consertar o que Ricardo quebrou, a cultura de medo, de desrespeito, de irregularidades, murmurou de alívio. A partir de hoje, esta agência segue 3 regras. 1. Clientes são tratados com dignidade, sempre. 2. Procedimentos são seguidos, sem exceção. 3. Erros são reportados, não escondidos. Ela olhou cada funcionário. Quem cometer irregularidade intencional será demitido. Quem cometer erro honesto será treinado. Quem denunciar irregularidade será protegido. Aplausos tímidos começaram. Depois ficaram mais fortes. Fernanda se aproximou depois. Eles amaram. Era o que precisavam ouvir. Júlia voltou para a sala. 3 meses depois. A transformação foi brutal. Júlia implementou treinamentos semanais. Revisou todos os contratos, criou canal anônimo de denúncias, instalou auditoria trimestral obrigatória. Reclamações caíram 76%, de 47 para 11, e as 11 foram resolvidas em média de 5 dias. Satisfação de clientes subiu para 89%. Maior índice em 5 anos. Funcionários pararam de pedir demissão. Rotatividade caiu de 34% para 8%. E o mais importante, a agência central se tornou modelo. Outras 12 agências pediram consultoria. Júlia treinou novos auditores. Implementou os mesmos procedimentos. 6 meses depois, Júlia estava em seu escritório quando Valéria entrou. Preciso te mostrar uma coisa. Ela colocou o jornal na mesa. Manchete. Banco implementa Programa Dignidade. Revoluciona atendimento. Matéria detalhava a transformação. Júlia era citada como arquiteta do programa. Foto dela ao lado de Dr. Paulo. Você virou referência. Valéria sentou. 3 bancos concorrentes ligaram. Querem contratar você. Júlia sorriu. Não estou interessada. Por quê? Porque não terminei aqui. Valéria ergueu a sobrancelha. O que mais quer fazer? Júlia abriu o laptop. Mostrou o projeto. Programa Recomeço, para clientes que foram prejudicados por gerentes como Ricardo. Explicou. Vamos revisar todos os contratos dos últimos 5 anos, identificar cobranças indevidas, devolver dinheiro, renegociar dívidas abusivas. Valéria leu, olhos arregalando. Isso vai custar milhões ao banco. Vai,
Júlia concordou. Mas vai salvar nossa reputação. E mais importante, é o certo a fazer. Valéria respirou fundo. Dr. Paulo aprovou? Ainda não. Júlia fechou o laptop. Vou apresentar amanhã. No dia seguinte, sala de reuniões. Dr. Paulo, Valéria. 4 gerentes regionais. 2 advogados. Júlia apresentou o programa Recomeço. 50 slides, detalhes completos. Identificamos 342 clientes prejudicados. Total de cobranças indevidas, 1,8 milhão. Proponho devolução integral, mais renegociação de dívidas com juros justos. Um advogado interrompeu. Isso é admissão de culpa, vai gerar processos. Processos já existem, Júlia contra-argumentou. 23 abertos, outros 50 em análise jurídica. Se não agirmos, perdemos todos. Com danos morais multiplicados. Segundo o advogado, concordou. Ela tem razão. Acordo é mais barato que condenação. Dr. Paulo se inclinou. Quanto tempo para implementar? 6 meses, Júlia respondeu. Com equipe de 15 pessoas. Orçamento? 2,3 milhões, incluindo devoluções, equipe e campanha de comunicação. Dr. Paulo pensou por 30 segundos. Depois assentiu. Aprovado. 1 ano depois, programa Recomeço tinha resolvido 298 casos, 44 ainda em andamento. Devolução total, a uns 76 milhões. Processos judiciais caíram 84%, de 73 para 12. E algo inesperado aconteceu. Clientes que receberam devolução voltaram, abriram novas contas, trouxeram família, amigos, boca a boca positivo explodiu. A Agência Central se tornou referência nacional. Júlia foi convidada para palestrar em 3 congressos bancários. Virou colunista de revista especializada. Escreveu artigos sobre compliance humanizado. 2 anos depois, sala de eventos do banco. 200 pessoas, imprensa, executivos, funcionários, Dr. Paulo no palco. Hoje celebramos 2 anos do programa Dignidade e a pessoa responsável por essa revolução. Júlia estava na plateia, Valéria ao lado. Doutora Júlia Mendes, que transformou não apenas uma agência, mas nossa cultura inteira. Dr. Paulo continuou. Por favor, suba aqui. Júlia subiu, recebeu o troféu. Executiva de transformação do ano. Aplausos ensurdecedores. Ela pegou o microfone. Obrigada. Mas esse prêmio não é meu. É de cada funcionário que escolheu fazer o certo, de cada cliente que deu uma segunda chance, de cada denunciante que teve coragem. Pausa. 2 anos atrás, fui humilhada nesta instituição por um homem que acreditava que poder era tudo, que clientes eram números, que dignidade era negociável. Ele estava errado. E hoje provamos isso. Aplausos novamente. Após o evento, Júlia estava guardando o troféu no carro quando viu uma mulher se aproximar. Idosa, cabelos brancos, roupa simples. Doutora. Júlia? Sim, meu nome é Rosa. Fui cliente da Agência Central há 3 anos. A mulher segurou a mão dela. Ricardo me cobrou taxa abusiva. Perdi 10 mil reais. Quase perdi minha casa. Júlia lembrou. Caso 127 do programa Recomeço. Seu programa me devolveu o dinheiro. Rosa chorou. Salvou minha casa, minha vida. Júlia abraçou ela. Eu só fiz o certo. Não. Rosa balançou a cabeça. Você fez mais. Me devolveu dignidade, fé em que justiça existe. Aquela noite, Júlia voltou para casa. Apartamento simples, mas confortável. Abriu gaveta, pegou foto emoldurada, seu pai, Renato Mendes, advogado, homem íntegro, que sempre falou sobre justiça, sobre fazer o certo mesmo quando custava caro. Consegui, pai, ela sussurrou. Transformei a humilhação em propósito, a dor em mudança. Colocou a foto de volta. Olhou pela janela. Cidade iluminada. E pela primeira vez em 3 anos, desde que ele tinha partido, Júlia sentiu que tinha honrado seu legado. Não apenas vingando uma humilhação, mas criando um sistema onde humilhações não aconteceriam mais. Onde clientes eram pessoas, não números.
onde dignidade era inegociável e onde poder era responsabilidade, não arma. E você? Já foi julgado pela aparência? Já ouviram sua voz e decidiram que você não sabia nada? Já entraram num lugar e sentiram todos os olhares te medindo, te pesando, te descartando? Já teve seu cheque, sua ideia, seu sonho jogado na sua cara como se não valesse nada? A história de Júlia não é rara. Acontece todo dia. Em bancos, em lojas, em hospitais, em escritórios. Pessoas brilhantes sendo subestimadas porque alguém decidiu que a aparência importa mais que competência. Mas também acontecem as viradas, as vinganças silenciosas, as provas incontestáveis. Momentos onde o subestimado vira a mesa, mostra quem realmente é e deixa o arrogante sem chão. Como Júlia fez com Ricardo. Como você pode fazer? Porque o problema não é ser subestimado. O problema é acreditar nisso. É deixar que o julgamento dos outros defina quem você é. É aceitar o papel de vítima e nunca lutar de volta. Júlia poderia ter saído daquela agência humilhada, chorando, derrotada. Muita gente faria isso. Engoliria seco, voltaria para casa, esqueceria. Mas ela não esqueceu. Ela usou a raiva como combustível, a humilhação como motivação. E 3 semanas depois, destruiu o homem que tentou destruí-la. Não com vingança mesquinha, mas com competência, com provas, com justiça. E se você está assistindo essa história e sentindo aquele frio na barriga, aquela raiva controlada, aquela vontade de provar seu valor, escreve "venci" nos comentários. Marca aquela pessoa que está prestes a desistir, que precisa ouvir que ser subestimado não é sentença, é oportunidade. Compartilha essa história. Mostra para quem acha que não tem saída, que acredita que poder sempre vence, que pensa que aparência define capacidade. E se inscreve no canal, porque toda semana tem história nova. De pessoas comuns que fizeram o extraordinário, que viraram o jogo, que provaram que subestimar alguém é o maior erro que você pode cometer. Próximo vídeo. A história de um homem expulso de restaurante 5 estrelas por estar mal vestido. O que ninguém sabia. Ele era o novo dono da rede inteira. A vingança dele foi épica. Não perde. Até lá. Lembra, você é muito mais do que aparenta. E um dia, quem te subestimou vai descobrir isso, da pior forma possível.